Buenos Aires na década de 90, que tinha um Pactual lá na década de 90, né? Daí a gente vê eles, a gente, e a gente vê os americanos, né? Todo mundo empreendendo. Os americanos, pô, tá todo mundo mega milionário. A gente aqui tá ok. O pessoal na Argentina, cara, eles só Não apanham. cresce. Só apanham, né? Porque uma hora tem o confisco do dinheiro, o cara pô, perde o dinheiro, o cliente dele perde o dinheiro, né? Depois, então vou trabalhar com os fundos de pensão, daí chega lá o Kirchner, pô, estatiza todos os fundos de pensão, então todos os clientes perdem o dinheiro de novo. Então é um mercado que os sobreviventes, né? E tem alguns sobreviventes que são muito bons, né? Conseguem ganhar dinheiro lá. Os sobreviventes tão bem, é verdade, mas é um mercado que vive de apanhar, né? É um mercado que eu estava lembrando aqui, né? Sabe conhece essa história, o segredo de fazer uma pequena fortuna? Não, comece com uma grande fortuna, né? E é mais ou menos isso. A Argentina, em 1900, ela tinha um PIB per capita igual ao do americano, né? Então, é mais de 100 anos com a ré engatada, né? Então, assim, tem um mercado, mas é muito pequeno, são grupos pequenos, são tipo aqueles nossos hedge funds aqui, né? Que tem meio andar, que tem 20, 30 pessoas trabalhando, vários deles, assim, mas não é uma coisa que ganha escala, né? E vários dos bancos, né, sempre tem problema, porque como tem calote da dívida toda hora, lá, diferente do Brasil, né, no Brasil, quando o risco do calote apareceu, o que os bancos fizeram? Assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer fundo, a gente cobra a taxa de administração do fundo, o fundo é um condomínio, o dono do dinheiro é o cliente final. Você quer dar calote, você vai estar dando calote no seu eleitor, né? Então, pô, você vai ter um problema que o cara vai perder o dinheiro. Na Argentina, não. Na Argentina mantém aquele sistema antigo que pô, o banco vende um CDB para o cliente, né, e o banco compra o título do governo. Então, quando o cara dá calote, quem se ferra é o banco. E aí o governo deixa assim, beleza, mas você marca o título, esse novo título, você bota aí a valor de face, né, se não tiver corrida bancária não vai dar problema. Então, mesmo o sistema bancário que está de pé lá, assim, volta e meia eles vão lá e quebram a perna do cara, né? Então, assim, não é uma coisa assim tão sólida, assim, né? Porque teve vários desses problemas de calote de dívida que afetou a qualidade do balanço dos bancos, que só segurou porque não marcaram a mercado. Uma das maneiras de pensar é que isso torna até o Brasil certo, único, assim, meio único em relação aos outros emergentes. Mas em que sentido? O brasileiro poupa dentro do Brasil. Então, 90% do patrimônio do brasileiro é no Brasil. O argentino é o extremo oposto. 98%, 99% do patrimônio dele é fora da Argentina. Porque se você ficasse na Argentina, o juro real é negativo por 30 anos, você saiu de 100 para 0,00, não dá em zero. Acabou. Então o que tinha morreu e tudo tá fora. E aí começam aquelas estatísticas que ninguém sabe direito, são estimações que a gente não tem muito como validar, mas supostamente a poupança do argentino fora da Argentina é um PIB, 500 bilhões de dólares. E, olha que interessante isso, a estimativa é que os argentinos tenham 50, ou tinham até recentemente, 50 bilhões de dólares, ou seja, 10% do PIB, em formato de moeda física dentro da Argentina, debaixo do colchão, papel moeda. Aí você fala assim, pô, Daniel, essa estatística faz sentido? Acho que faz. O Milei com o Toto tiveram uma ideia que na minha opinião foi game changer lá, que é muito pouco mencionada assim, entre as reportagens e os analistas e tal, que foi o blanqueio, né? O blanqueio é mais uma anistia, que nem tem no Brasil, já tiveram várias na Argentina, o pessoal achou que era mais uma, né? Mas esse blanqueio que ele fez, primeiro essa fase que ele fez agora esse ano, teve um objetivo de dizer assim, você tem dólares físicos, se você depositar uma conta em dólar num banco argentino, você vai pagar um FII de mínimo. Eu não me lembro quanto que era, 1% ou 2%. Até um valor era zero. Até um certo valor era zero. O pessoal falou, isso vai dar uma receitinha fiscal, não sei o que lá, mas o ponto não era fiscal. O ponto é que na hora que você pegou os dólares físicos e depositou no banco, você gerou uma base de suporte aos ativos e à atividade econômica da Argentina. Esse número, até agora, deu aproximadamente 20 bilhões de dólares, que é 4% do PIB argentino, vamos lembrar. Então, para a Argentina, de novo, é muito. Então, os depósitos em dólar na Argentina explodiram. Agora, depósitos em dólar têm que ser remunerados. Portanto, você precisa ter um ativo associado a ele, coisa que um papel moeda físico não precisa. Só para dar anedotais para o pessoal que está assistindo, tem coisas engraçadas, né?
coisas que a gente foi aprendendo quando a gente está tratando desse... Por isso que eu falo que queda do Muro de Berlim, de certa forma, é meio isso. Olha que interessante. O papel moeda da Argentina, que o cara colocou, é dólares. O Banco Central argentino não é o Fed. Quando você quer transformar um dólar físico em um dólar escritural, você tem que mandar para o Banco Central. Você tem que mandar para os Estados Unidos. Tiveram que fretar aviões e aviões e aviões para botar esse dinheiro físico e levar para os Estados Unidos para entregar no Fed, para o Fed botar agora o dólar escritural na conta do banco. Tinha nota que era da época do Eisenhower, que foram encontradas lá. Nota de 45, saiu no jornal. Alguém depositou nota de 1945. Eu juro que o cara perdeu esse tempo todo. Esse tipo de coisa dá uma ideia da magnitude do ponto de partida. Então, acho que a gente discute paralelos com o Brasil, acho que a primeira coisa é que, gente, pelo amor de Deus, não tentem emular chegar no ponto da Argentina, é difícil sair disso, mas esse é um exemplo, tá? Agora vamos voltar para a parte importante disso. Só fiquei pensando agora quantos dólares cabem num avião. Mas era tipo assim, acho que era acho que foi o Toto que falou para mim uma vez, acho que era 800 milhões de dólares por 747, agora eu não tenho certeza. Bom, se alguém estiver vendo na live, joguem no Google. Se alguém quiser calcular os volumes, realmente eu não fiz o double check disso. Tudo nota de 1. Imagina isso. Mas aí vamos a outro passo importante. Por que isso é importante? Porque agora os bancos têm um depósito em dólar e você tem que remunerar esses dólares. Então, o que está acontecendo agora? Os bancos estão chegando na governança. Vocês estão querendo desregulamentar? Desregulamentar a minha capacidade de fazer mortgage, fazer hipotecas em dólares. Já que os imóveis são transacionados em dólares, por que eu não posso dar hipoteca em dólar? Por que eu não posso... Agora eles podem basicamente financiar importação, exportação e umas outras coisinhas. Por que eu não posso dar um crédito ao consumidor em dólar? Então, esses dólares têm que virar um ativo. Uma das coisas relativamente simples do governo fazer, por exemplo, deixa eu emitir um bond de 1 ano em dólar local, ou 2 anos. Só que a demanda vai ser infinita, porque tem 20 bi de dólares, tem que achar um dinheiro para remunerar qualquer coisa acima de Fed Funds é lucro. Então, muito provavelmente será um bond super bem recebido pelo mercado local, ajuda a ancorar parte desses dólares que estão lá, remunerá-los, né? E vai marcar um preço na curva interessante para você olhar como, oxa, tem dinheiro aí. E se você pensar em 2, 3 bi de dólares, de novo, base monetária hoje deve ser uns 10 bi. Né? Acho que é mais já. Pode ser um pouquinho mais, 11, 12. Porque o câmbio apreciou, pode ser. 12, mas, 13. que seja 12. Sabe, se você botar 3 bi daqui e falar uma coisa que a gente não falou ainda, mas que é importante também no cenário, que é um acordo com o FMI, dinheiro novo, que eles estão trabalhando lá. E junta isso também com um acordo que já fizeram com os bancos, supostamente, né? Já estão assinados com os Ripple de tomar mais dinheiro dos bancos. Se soma isso dá 15 bi, você matou a base monetária, você já poderia dolarizar, não que você vá dolarizar, mas dá aquele conforto para você começar o processo de abertura de capital. Que eu acho que é o passo final, assim, esses 2 passos, acordo com o FMI e conta de capital, que praticamente vai botar os rating agencies na parede, né? Porque agora você tem não só o mercado já convergiu bastante, né? E acho que vai continuar convergindo para os níveis de um B- ou uma coisa nessa linha, até B flat, talvez, né? Que seja. Mas você ainda tem visibilidade nos pagamentos, como o Zé mencionou, ele já separou o dinheiro para esse pagamento agora no início de 2025 e já tem funding suficiente para cobrir o do meio do ano também. Então chegaria lá com o FMI, esse acordo, e começando a abrir a conta de capital, sobra muito pouco espaço para você não dar o upgrade. Então acho que a gente está, assim, a questão que determina muito disso, na minha opinião, é a equação política. Conseguimos um acordo com o FMI agora, dá tempo do Congresso aprovar esse acordo, aí vamos começar a fazer a movimentação antes da eleição. Se essas coisas atrasarem, aí pode ter uma equação política, vamos fazer depois da eleição. Então, se eu fosse dar um chute, eu acho que seria tudo mais cedo, porque tudo está acontecendo mais cedo do que o planejado, e eu acho que é o modus operandi do Milei, mas existe um cenário onde isso fique para depois da eleição. Mas, de qualquer maneira, parece muito difícil você chegar no final de 2025 sem você ter uma significativa mudança na convertibilidade, né? Então, na capacidade da conta de capital de entrar e sair, sem ter um acordo com a FMI, sem estar um cenário bastante positivo. Acho que, e, nesse caso, até a eleição do Trump ajuda, né? Porque a gente viu o Milei lá e como ele está entrosado. Era o ponto até que eu ia trazer, que a gente acabou de gravar um dos episódios que vai ser no final do ano, foi com o Marcos Troirro, e uma das coisas que a gente conversou, né, olhando o cenário para 25, ele estava falando dessa relação Milei, Trump, e os Estados Unidos seria como se fosse o acionista majoritário do FMI. Né? Então, isso certamente já ajuda muito em um eventual acordo que eles devem estar costurando. Acho que sim, e eu até suspeitaria que o FMI preferia fazer o acordo antes do janeiro 20, ou pelo menos anunciar os termos do acordo,
porque ainda é o momento que eles têm mais alavancagem na negociação. Não que precise de muito, porque que você, assim, tem umas coisas que você realmente tem que ficar um pouco irritado com esses organismos multilaterais, né? Deram dinheiro pro Alberto Fernandes e o Massa torrarem para manter o câmbio super valorizado, pô, zerar imposto de renda de todo mundo, fazer um bando de barbaridade, controle de preço, controle de capital. E agora estão enchendo a paciência do Milei, um cara que está entregando justamente o que seria o que o FMI pedia, só que está fazendo isso em esteroides. Eu nunca vi o FMI pedir um superávit nominal para ninguém. Normalmente é um primário, estabiliza a dívida. Ele está criando um negócio onde a dívida acaba. Assim, obviamente, eu estou agora extrapolando a infinito, nunca faça isso em nenhum investimento da sua vida, porque vai dar errado. Isso é a Argentina, normalmente os caras defaultam a cada 3 anos. Então, vamos deixar claro que esse otimismo, eu só estou comentando, assim, a ação do FMI foi muito... assim, preciosista. E eu acho que muito disso é porque nem o FMI acreditava que o Milei ia chegar no final do ano com a popularidade que ele tem, com o apoio da população que ele tem, com uma recessão tão branda quanto ele teve. Acho que o pessoal estava muito na linha, isso aí vai dar errado, então não vamos botar mais dinheiro nisso. E, obviamente, em defesa do FMI, pô, a maior exposição dele com a Argentina é completamente fora de tamanho, em relação aos outros problemas. Exatamente. Então, claramente, mas assim, eu acho que, sabe, se tem uma hora para você passar o cheque marginal para ajudar o processo a acelerar, é agora, porque se não é agora, é quando, então? Porque se essa experiência der errado, vai ser muito difícil um próximo Milei se reeleger. O pessoal vai ter uma geração inteira que vai lembrar desse fracasso e a gente vai ficar, sei lá, Deus dará, né? Agora, um negócio que você falou, Daniel, só para que a gente lê no jornal, às vezes, assim, né, o negócio da dolarização, né? Se tiver dolarização, acho que vai ter, não é no formato que a gente imagina, que assim, acabou o peso, vai ter só o dólar, né? Vai ser um negócio meio parecido como é no Peru. Se o pessoal já viajou no Peru, você entra lá no banco, você pode sacar dinheiro em dólar, pode sacar dinheiro em sol peruano, né? Então seria uma coisa assim, de que eles chamam de livre mercado de moedas. Você está livre para escolher a moeda que você quiser. Quer usar peso? Pode continuar usando peso. Vai ter peso, vai ter, né? Vai ter uma paridade dos dois, uma banda, né? Vai ter alguma flutuação, até encontrar um nível de equilíbrio vai ter uma flutuação, mas depois tem uma certa estabilidade entre uma e outra. E você pode fazer o seu contrato em dólar, em peso, pô, escolhe, não vai ter assim acabou o peso, proibiu, não pode mais usar, não vai ter uma coisa assim, que eu acho que é uma coisa importante que, sei lá, pode acontecer, né, alguma coisa diferente, sei lá, uma mega seca na Argentina, um problema sério, sei lá, alguma coisa assim que talvez o peso precise desvalorizar, né? Então é bom você manter esse mecanismo, né? Assim, caso seja necessário, né? Não para o dia a dia, assim, para o dia a dia vai ficar dentro de uma banda, mas caso necessário você também tem isso para poder usar. Isso tem implicações também para investimento, quando você para pensar. É importante dizer isso, que eu mencionei dolarização só como um caso extremo, mostrar que pouco dinheiro de reserva defende muito a moeda, mas o ponto que o Zé está falando em relação à base monetária é muito interessante quando você junta ele com o fato que o Milei não permite emissão monetária em pesos. Então hoje todo mundo trabalha com a hipótese que se soltar o câmbio hoje, o câmbio necessariamente vai ter uma desvalorização. Mas o modelo que está sendo desenhado, por definição, PIB crescendo, as coisas andando, geração de crédito, demanda por moeda aumentando, o peso é escasso. Ou será escasso, melhor maneira de dizer, né? A gente já vê sinais que está ficando escasso. Curva de juros argentina super empinada, o juro real 1 ano, 2 anos para frente é bastante alto. Por quê? Porque você tá limitando a quantidade de peso na economia. Enquanto a parte de dólares podem, se as condições forem corretas, ficarem abundantes, porque você está tendo essa migração de papel moeda para dinheiro escritural, isso é supply, como eu mencionei, a gente não sabe exatamente quanto, mas uma quantidade muito grande de poupança de Argentina é fora, você vai ter investimento diário, mesmo que não seja amplamente, tem setores, tem um regime novo que eles botaram na reforma, chama RIG, né? Que é o que rege grandes investimentos, dá certeza jurídica para você entrar e investir em certos setores estratégicos, que são bastante amplos, né? Essencialmente agrário, mineração, energia, eles têm ampliado essas definições do que vai entrando no RIG. Então se você tem vários projetos, número grande de projetos já foram anunciados, plantas de liquefação de gás natural, mineração, lítio, tem um monte de coisa acontecendo lá que poderia trazer dinheiro. Então você poderia, olhando uma base, do ponto de vista de um país que teria uma base, digamos, bimonetária, onde a parte de moeda local, se não for emitida, ela fica escassa. Então você pode ter um juro real super alto na Argentina, você pode ter uma espécie de, entre aspas, plano real, sem usar os mesmos mecanismos que o plano real fez. Mas o plano real, essencialmente, o que era? A gente joga o juro real para onde tiver que botar para lutar com a inflação.
suporta ele com um ajuste fiscal que vai ter um superávit primário e faz todas as outras reformas de liberalização da economia que é necessário. Esse vai ser por mecanismos diferentes, mas você acaba na mesma história, né? Você está falando de um ajuste fiscal, nesse caso até mais extremo. Você está falando de um aperto monetário que potencialmente pode ser mais extremo se, de fato, você estiver restringindo a quantidade de peso na economia. Mas o modelo é o mesmo, né? E a gente já vê a inflação caindo, a inflação pode continuar caindo. E a gente vê como é que essas coisas vão evoluir. Não estou dizendo que elas são todas, de novo, ainda tem muito risco de execução, a gente não tem nem convertibilidade ainda. Então, não adianta a gente falar do capítulo 78 se a gente está no capítulo 23, mas eu acho que o ponto que o Zé levantou de a gente deixar claro que a existência de uma competição de moedas, vamos analisar ela sob a ótica de que, se fato o Banco Central não emite mais pesos, tem implicações para o câmbio, tem implicações para os juros que podem afetar. Aí você fala, pô, mas o juro muito alto pode afetar a economia? Depende, se o crédito estiver sendo gerado pela parcela em dólares da base monetária, primordialmente, pode ser que não. Vai depender de como essas variáveis se equilibram, como é que vão ser os marcos regulatórios. Tem muita, resumo, que nem o Zé mencionou. A gente está saindo aqui do coma, mas ainda tem muito tratamento aí nesse paciente. Se esse corte foi bom, esse outro corte aqui vai ser melhor ainda. Clica aqui ou então clica nesse vídeo para ver o episódio completo desse corte.